Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, na estação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 24, 1º de abril de 1928, continuação da meditação que eu estava fazendo de manhã e meu filho acordou. Eu li a parte do trecho da prova dos filhos do reino da divina vontade, que é... Nossa, que interessante o trecho. Sobre a prova, né? Eu fiz a meditação da parte sobre a prova. Que a prova que Deus quer da gente é sempre fazer a vontade dele, não a nossa. Essa é a nossa prova. E essa prova é constante, né? Constante. É uma prova que não acaba, então. Porque sempre a gente vai estar abrindo mão da nossa vontade para fazer a de Deus. Só que é tão maravilhoso fazer a dele, que vai ir na prova, fica assim, tipo... Você se encanta, ele vai falar no outro trecho aqui, que a divina, essa palavra, essa verdade tem um encanto, que encanta a sua vontade humana e ela se apaixona pela divina e não quer fazer mais a humana. Então tá, vou continuar aqui, então eu parei aqui. Achei interessante que esse trecho, eu não li ainda, né? Quem vive na vontade divina e oferece dons a Deus, porque eu tava lendo aqui Tô lendo não. Tô lerda, meu Deus. Eu tava ouvindo agora a aula que a Aline colocou agora e ela tava falando justamente disso, né? Jesus tava falando justamente disso, de você oferecer seus dons para Deus. E cada um tem dons. E que não é pra gente ter inveja do dom do outro, né? Que é... Nossa, a inveja é uma coisa horrorosa, misericórdia. Então a gente não tem inveja dos dons, e cada um tem dons, então a gente oferece nossos dons para Deus. Aí eu fiquei lembrando, a Aline falou sobre isso, né? E eu fiquei lembrando que Jesus falou. Porque o que acontece? Na divina, a gente manifesta o que Deus faz na nossa vida, né? A gente está manifestando o que Deus está fazendo em nós, as graças que a gente recebe, a gente testemunha muitas graças, muita felicidade. A gente testemunha como é a vida divina em nós, como ela age na nossa vida. E aí, isso pode gerar em algumas pessoas inveja, pode gerar esse sentimento de inveja. Mas aí eu falei assim, Jesus, mas o que vai libertar a nossa alma disso é a verdade. E o Senhor falou para Luísa, por que o Senhor pediu para ela manifestar tudo o que se passava entre vocês, né? Ele falou assim para ela, que ela ficava assim, eu vou escrever só a minha parte, eu vou escrever só a parte da palavra de Jesus, eu não sei por que eu tenho que ficar manifestando o que acontece comigo, as graças que eu recebo, as coisas que ele me fala, né? Tipo assim, a vida íntima dela com Jesus, o relacionamento dela com ele, que ela não queria que ninguém soubesse disso. Aí Jesus foi num trecho da escolinha que eu fiz, eu não lembro qual é o trecho, mas eu lembro que achei bem interessante ele explicando. E ele falou para ela assim, minha filha, eu manifesto o que aconteceu, as graças que eu te dei e tudo, para as pessoas ver como eu te amei, né? Como eu te enchi de graças, para elas também querer a mesma coisa.
o sentimento que Ele quer gerar em nós, quando Ele manifesta, quando a gente ouve o testemunho do que acontece com a gente, de tudo que a gente vive com Ele, o sentimento que Ele quer gerar em nós, a intenção dEle, a vontade dEle, é que a gente queira também ter Ele na nossa vida, né? Que o que a pessoa está manifestando é Deus na vida dela. É o relacionamento que ela tem com Deus. Então essa pessoa, ele manifesta, ele quer que a gente manifeste, assim como a Luísa manifesta, a gente também manifesta, a Aline manifesta, eu manifesto e a gente manifesta aqui na comunidade, para gerar nas pessoas a vontade de também viver isso, de também viver essa vida divina. Então essa é a intenção. Então quando você sabe a verdade, se você até então você às vezes tem um sentimento de inveja, é o livro do céu que te liberta. É a verdade que te liberta. Jesus vai te contar. Eu manifesto porque eu quero também que você tenha essa vida comigo. Ele quer ter essa vida com todos. Então não tem por que ter inveja, né? Então achei interessante. Aí ela estava falando sobre essa questão. Todo mundo tem dons, quando ela estava falando do que as pessoas acham dela na paróquia, né? Dessa parte que ela falou da aula. Que todo mundo tem os dons, às vezes você não está nem oferecendo seus dons para Deus. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. Então eu tinha lido esse parênteses, essa parte 2, eu vou ler a 3. Depois disso, fui seguindo os atos da vontade divina em toda a criação, para trazê-los como homenagem ao meu Criador. E em todas as coisas criadas, fluía um movimento de vida, que as reunia e movia tudo. Fiquei surpresa e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, este movimento de vida em toda a criação é minha vontade, que move tudo e mantém todas as coisas como em seu próprio punho de vida. Então todo o movimento da criação aqui, esse pássaro, o céu, o mar, aqui o mar, o passarinho, essa vida aqui que está movimentando aqui nessa imagem, é a vida divina, é a divina vontade. Ó. Minha filha, este movimento em toda a criação é minha vontade. O movimento aqui do passarinho comendo é a vontade divina. O mar, o sol, os pássaros aqui no céu. O céu, o sol, o ar, o mar, o passarinho aqui. Este movimento de vida em toda a criação é minha vontade, que move tudo e mantém todas as coisas como em seu próprio punho de vida. Então, Deus é que está aqui. É a vida divina movendo o mar, o céu, os pássaros. Aí ele falou, né, nessa aula que eu estava ouvindo ele falando, que muitas vezes, ele tá falando assim, além de falando assim, que muitas vezes que Deus faz tudo pela gente e a gente não agradece, não lembra de agradecer, não lembra de reconhecer, que é a mesma coisa do que ela no caso, né, ela tá à frente dessa missão, que muitas vezes a gente é ingrato sem nem perceber. E aí, sem nem perceber, a gente tem uma ingratidão quando a gente não corresponde ao que ela pede, por exemplo. Ela pede, vamos partilhar, vamos estudar, vamos participar do grupo do WhatsApp, vamos difundir isso, fazer os vídeos. E aí, muitas vezes a gente não corresponde. E isso é a mesma coisa que a gente faz com Deus, não obedecer à vontade dele. Né? E a vontade dele está se manifestando através dela, da nossa fundadora. A vontade dele está se manifestando. Então ela sente a mesma coisa que Deus sente. Quando ele fala pra gente a vontade dele, então, e a gente não corresponde. Então a dor que ele sente, ela sente a dor de Deus. E aí, como ele fica feliz quando a gente se arrepende e pede perdão e fala, nossa pai, me perdoe, eu vou fazer o que o senhor está pedindo, eu vou fazer. É igual a mãe, né? Ela tem o exemplo da mãe.
a mãe que cuida da casa, cuida de tudo, e os filhos não reconhecem. A mãe passa o dia inteiro na cozinha. No final de semana eu passo o dia inteiro na cozinha. Eu passo o dia inteiro lavando louça. E aqui só tem eu e mais 3 pessoas. Eu passo o dia inteiro, é engraçado. Principalmente domingo. É o dia inteiro lavando louça, fazendo café da manhã, fazendo almoço, fazendo... Hoje eu fui fazer biscoito. Aí, às vezes as pessoas não agradecem, né? Mas eu falo pro meu filho: nossa, meu filho, mas a mamãe fez tanta bagunça. É assim mesmo, mas eles adoram ajudar, eles gostam de ajudar. Criança gosta de ajudar, a gente tem que incentivar isso. A mamãe fez tanta bagunça, mas é assim mesmo. A gente que tem casa, que tá à frente de uma casa, que tá cuidando de uma casa, que tem família, que tem filho, a gente tem muito trabalho para fazer, mas a mamãe faz com muito amor, não tem problema. A mamãe vai limpar tudo, não tem problema. E aí, às vezes, eles nem agradecem, nem reconhecem, mas você faz por amor, você não pensa em nada, né? E aí, Deus falando, né? Que ele também faz a mesma coisa. Tô falando isso porque eu vi ele falando da criação aqui. Ele que tá cuidando de tudo. Ele tá cuidando de tudo. A vida dele que tá aqui no mar, em toda a criação, no ar que a gente respira. Então, a mãe, eu tô aqui, né, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, fazendo a comida, lavando a louça, deixando as coisas organizadas, do banho dos meus filhos e tudo. E Deus tá cuidando do mundo, da criação. Então, se meu filho for ingrato, eu vou falar para Deus: ai, a gente sente a mesma dor, meu pai. O Senhor também cuida todo dia da criação. E muitos filhos não agradecem, às vezes até reclamam do que o Senhor faz. Ah, o sol tá muito quente, ou tá muito frio, ou tá muito quente, ou tá ventando demais, ou não tá ventando. Cada um quer de um jeito as coisas, né? Igual aqui na minha casa, às vezes eu faço uma coisa, eu faço tapioca de coco. Meu filho: eu não gosto, eu gosto de leite de chocolate. E reclama da comida. Aí eu fico muito brava quando ele reclama. Meu marido não gosta de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente faz com muito amor. Então ele tem que ser grato, a gente tem que ensinar os filhos a ter essa gratidão. Não é que a gente quer alguma coisa pra gente, mas isso é horrível. Eu falo: meu pai do céu, se ele não agradecer a mim, que sou mãe dele, que ele tá vendo, quanto mais ele vai agradecer a Deus, esse sentimento de gratidão que ele tem que ter por mim, é por ti que ele tem que ter. Ele tem que enxergar isso, eu tenho que ensinar pra ele a ser grato. É muito feio, eu tô fazendo aqui tudo pra ele. Ele tá reclamando, dando birra mesmo, ele é uma criancinha, mesmo assim. Eu brigo, porque a gente tem que ver, a gente vê a criação e agradecer a Deus. Agradecer. Então, esse movimento de vida em toda a criação é minha vontade, que move tudo e mantém todas as coisas como em seu próprio punho de vida. Quão longo é o seu movimento, e embora seja múltiplo, é um. Portanto, a história de minha vontade é longa, e seu trabalho em compor sua história se torna muito longo. E por mais que você queira restringir seu dizer, é difícil parar, porque esse movimento que move tudo continuamente tem tanto a dizer sobre o que ela fez em sua longa história, que, de acordo com o que ela disse, parece-lhe que ela não disse nada. E desde os movimentos, tudo há vidas, todos os campos são dela. Tem muitas saídas para contar sua longa história. E você será a narradora e portadora da história de uma vontade eterna, que ao contar sua história te envolve por dentro para te dar a vida de seus atos e comunicar a você, tanto quanto possível, seu movimento e os bens que ele contém. Portanto, você deve saber que quem vive em minha vontade oferece à eterna majestade atos reais, atos que só são encontrados no palácio divino de minha vontade. E então nos sentimos verdadeiramente honrados pela criatura, quando ela vem diante de nós com os atos reais que faz nossa vontade em toda a criação. São atos divinos e dignos de nossa majestade. Mas quem não vive em nossa vontade, por quantos bens pode fazer, são sempre atos humanos que ele nos oferece, não divinos, inferiores a nós, porque não flui neles o ato régio de nosso fiat divino.
Quem vive em nossa vontade oferece à eterna majestade atos reais, de realeza, né? Atos de rei, você é o filho da divina vontade, tem a mesma vontade de Deus. Deus é rei. Deus, você tem a mesma vontade de Deus, a vontade que te move é a vontade de Deus. Atos que só são encontrados no palácio divino de minha vontade. E então nos sentimos verdadeiramente honrados pela criatura quando ela vem diante de nós com os atos reais que faz nossa vontade em toda a criação. São atos divinos e dignos de nossa majestade. Mas quem não vive em nossa vontade, por quantos bens pode fazer, são sempre atos humanos que ele nos oferece, não divinos, inferiores a nós, porque não flui neles o ato régio de nosso fiat divino. A gente vive como Jesus estava explicando hoje no grupo, né? A Aline mandou umas mensagens, uns textos, e ela leu na aula que ela fez agora. Que a gente vive, que eu entendi assim, que a gente vive colocando tudo que a gente aprende, tudo que Deus fala, a gente coloca em prática. E a gente vive como Jesus vive. Ele sempre falava, Jesus sempre fala, eu vim para fazer a vontade do Pai, foi o Pai que me enviou, eu falo do que o Pai me fala. Então você é um portador de Deus, um portador da palavra de Deus, e tudo que você faz está de acordo com essa palavra que você está ouvindo, guardando no coração. Você guarda no seu coração tesouros que não perecem, que o ladrão não rouba, que a traça não rói, que é a palavra de Deus, e você vive de acordo com essa palavra. Você faz a vontade de Deus. Então aí você vive como Jesus vivia. Aí a gente tem a vida de Jesus para contemplar. E aí você vê claramente na sua vida a vida de Jesus. Você consegue ver, por exemplo, às vezes é simples ver, por exemplo, Jesus perdoava todos. Aí você vive desse jeito, perdoando a todos. Você nunca guarda rancor de ninguém, você sempre perdoa, como Jesus perdoava. Jesus, ele falou, né? Quem quer vir após mim, renuncia a si mesmo. Então você vive assim, renunciando a si mesma. Sempre fazendo a vontade de Deus e não a sua. Então você está imitando Jesus, foi o que ele falou pra gente fazer. Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz, abraça a sua cruz, aceita tudo que te acontecer. Então a gente faz isso, aceitando tudo que nos acontece. Então você está imitando Jesus. Eu tava pensando, né? Eu tava assim, nossa, Jesus, eu passo o final de semana inteiro em casa, trabalhando, cuidando da casa, eu não tenho vontade nenhuma de sair de casa. Eu tô vivendo igual o Senhor, a vida oculta. Tô vivendo a parte da sua vida oculta. Não tenho vontade de sair, eu amo ficar em casa, fico em casa. Mas eu também vivo a vida pública, porque às vezes eu tenho que sair, né? Eu tenho que falar da palavra de Deus. Então você está fazendo o que Jesus fazia na humanidade dele. Outra coisa muito assim de Jesus também, rezar por todos. Na hora da missa, o padre fala assim, por exemplo, na hora da oração eucarística. Na oração eucarística ele fala assim, naquela parte para lembrar das pessoas que já morreram, né? Aí ele fala assim, aí o padre falou, lembra agora da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você gosta que já morreram. Aí eu vou e rezo assim, Pai, a minha família é o mundo, a minha família é toda a humanidade, passado, presente e futuro. Eu não quero excluir ninguém da minha oração, Senhor. Eu quero pedir por todos os que já morreram, os que vão morrer ainda, os que estão morrendo agora, os que já morreram, os que vão morrer. A minha família, quando fala assim, família para mim, é o mundo inteiro. São todas as almas, eu não excluo ninguém. Quem falou isso? Quem viveu assim? Jesus. É Jesus que pensava em todos, ele que veio para todos, ele que não rechaçou ninguém, que quis o bem para todos, que morreu por todos. Então você faz a mesma coisa. Você reza por todos, Michele, você reza por
todos. Você não preocupa com sua família, com as pessoas? Minha família é o mundo. Minha família é toda a humanidade. Eu vejo todos como irmãos. Quem via desse jeito? Jesus. Quem via desse jeito? Jesus. Então você imita Jesus nisso. Ele que vive em você, então você vai ser igual a ele. Vai pensar como ele pensa em todo mundo. Então aí o ato que você faz é real, porque você imita o Filho de Deus. Acontece como um rei que é servido por um pajem seu. De todas aquelas coisas que estão em seu palácio, o rei, apesar de serem suas coisas, sente-se honrado, porque se bebe sua água pura em jarras de ouro nítido e limpo. Se come, a comida é digna dele, é dada a ela, e é dada a ele em pratos de prata. Se veste, é trazido com vestes reais, como convém a um rei. O rei se sente todo satisfeito porque ele é servido pelas coisas reais que lhe pertencem. Então você oferece para Deus uma oração, por exemplo. Você vai oferecer uma oração digna de Deus, é igual o filho dele rezava. Você vai oferecer uma oração sem nenhum interesse de nada, vendo todos como seus irmãos, porque a vontade divina é essa é a vontade divina. A nossa vontade humana é egoísta, ela só pensa nos mais próximos a nós, mas a vontade divina é para todos, ela pensa em todos, ela ama todos, Deus criou todos, todos são irmãos, todos são filhos dele. Então, eu tô lembrando que hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp que hoje é o dia da festa de Deus Pai, da revelação de Deus Pai à Madre Eugênia, né? Dia 7 de agosto. Ia ter uma missa, mas eu nem só fiquei sabendo depois. Então, lembrei disso agora. Eu ia falar. Como Jesus falou, né? O que acontece? Quem vive na divina vontade, fazer um ato divino, esse ato divino, Deus fala e você passa para frente. A vontade dele. Se chegou na sua mão, chegou no seu ouvido alguma coisa, você pensa, ele te mostra, né? Para você falar, para você revelar para o mundo. Falar. A gente fala, a gente tem a comunidade para falar. Então hoje é o dia de Deus Pai, da festa de Deus Pai. Então, em vez disso, então você oferece para Deus a oração, uma oração sempre pensando em todos igual Jesus. Em vez disso, o outro pajem serve ao rei, mas quando ele quer beber, vai à sua vil morada buscar sua água turva. Leva-a em potes de barro mal lavados. Se come, vai buscar sua comida grosseira em pratos nojentos. Se ele se veste, ele leva as roupas dela sem adornos e não dignas de um rei. E o rei não fica satisfeito nem honrado em ser servido por este pajem. Então, quem foi que satisfez esse rei, que é o Pai? Quem satisfez o Pai em tudo? Jesus. O Pai, ele sempre fala na vida íntima, né? Eu oferecia ao Pai e o Pai ficava satisfeito, aplacado. E aí, por causa da minha oração, da minha oferta, ele derramava as graças e fazia o que eu pedia, porque ele ficava satisfeito. Só Deus satisfaz a Deus. Então, para a gente satisfazer a Deus, esse rei, que é Deus, o Pai, é só Ele mesmo habitando em nós. Só Ele mesmo. Se a gente quiser servir Ele com a nossa vontade, vai ser esse pajem aqui, que oferece para Ele roupa suja, comida suja, nojenta, que Ele não gosta. Ele não vai ficar satisfeito. Ele não vai ficar satisfeito. Então se Ele não vai ficar satisfeito, e aí o que vai ser de mim? O que vai ser das pessoas, então, que vivem na vontade humana? Vai ser salvo pela misericórdia. Vão ser salvos pela misericórdia por causa de Jesus ter vivido na divina vontade, ter aplacado o Pai. Ele aplacou e abriu o céu. Então é pela misericórdia. Porque a vontade divina não estava sendo servida, não estava sendo honrada. Se ela não é honrada, quem honrou a vontade divina foi Jesus. E aí
abre as portas do céu por causa dos atos que ele ofereceu. E aí quem vive na vontade humana é salvo pela misericórdia. É o que eu não vou falar sobre isso hoje, mas porque vai chegar num trecho que Jesus explicou sobre isso, que eu fiquei prestando atenção. E Jesus, eu quero tanto entender isso. Eu estava ouvindo essa aula no meu trabalho, acho que foi a aula depois dessa aqui, foi a parte 2. Que Jesus explicou, que a Aline falou assim, nossa, que luz, essa luz maravilhosa. Eu falei, pois eu quero saber, eu anotei tudinho. O que eu entendi, eu anotei o que Jesus falou sobre um trecho que a Luísa estava sendo, que ele teve que suspender a Luísa no estado de vítima, que ele teve que usar a vontade permissiva. Então, é isso aqui. O pai não estava satisfeito, então quem agia na terra era a vontade permissiva, e a vontade permissiva de Deus, a vontade divina não sendo satisfeita. Então, até Jesus vir, a vontade permissiva de Deus que mantinha essa terra. E aí já pensando então nos méritos do Redentor, né? Que ele ia aplacar a justiça. Então depois eu vou meditar sobre isso, mas vou terminar esse trecho aqui. O que eu guardo? O que eu guardo minhas coisas reais e este se atreve a me servir. Então o rei não fica satisfeito nem honrado em ser servido por este pajem. O que eu guardo minhas coisas reais e este se atreve a me servir com as coisas vis de sua casa. Então Deus, ele devolveu pra gente o dom de viver na divina vontade, para você servir a ele com as coisas dele, né? Ele tem as coisas, ele te dá as coisas dele, ele te dá a vontade dele para você servi-lo com a própria vontade dele. É isso que ele deu. Jesus pagou um altíssimo preço para devolver esse dom da divina vontade para a humanidade. Foi uma missão que ele usou, né, a vontade humana da Luísa, mas foi ele vivendo nela. Então ele e a mãe dele trouxeram o reino da redenção e através da Luísa o dom de viver na divina vontade. Foi muitos atos, foi um preço muito alto. Então esse rei que quer ser servido, ele te dá as próprias coisas dele para você servi-lo, que é a vontade dele. Ele te dá a roupa, ele te dá a comida que ele gosta, a água que ele gosta de beber. Ele te ensina como ele quer ser tratado, ele te dá tudo. Aí você não quer receber, você quer servir, continuar servindo ele, ele te dá as coisas dele e você quer servir ele com as suas coisas, com as coisas vis da sua casa. A primeira página é aquela que vive. O primeiro página é aquele que vive na minha vontade. O segundo que vive pela vontade humana. O que é uma grande diferença entre uma e outra. Ah, tá, isso aqui que é o exemplo. Eu falei assim, mas ele não falou do exemplo? Falou. O exemplo é desse página, né? O exemplo é desse página. Então, Deus quer ser servido por você com a vontade dele. Ele te dá a vontade dele para você servir. Quem vive com a vontade divina. E a segunda é quem vive para a vontade humana. É uma grande diferença, imagina. O rei fica totalmente... Ele fica insatisfeito. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.